A paz e bênção do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a todos que estão assistindo esse vídeo, que Deus abençoe muito. Irmãos, hoje eu vim aqui falar para vocês mais um sonho que Deus me deu hoje pela manhã. Irmãos, eu me via em um lugar muito branco, muito branco, dos 4 cantos que eu olhava estava branco. E então eu ouvi uma voz me dizendo: olha para cima. Era uma voz muito calma, sabe? Que chegava a arrepiar de tão calma que a voz era. Então eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, irmãos, eu vi nuvens bem clarinhas, bem brancas. E no meio dessas nuvens começou a aparecer um galho de uma árvore. Essa árvore tinha folhas bem verdes, bonitas, longas. E então eu comecei a reparar que naquele galho daquela árvore tinha muitas flores amarelas, mas era um amarelo vivo, irmãos. Então eu abri minha boca e comecei a falar: meu Deus, essa é a figueira de Jesus? Então eu ouvi aquela mesma voz dizendo de novo: sim, essa é a minha figueira. Eu me deparei ali, irmãos, falando com Jesus. Diretamente com Jesus. Eu entendi que era Jesus. Então eu olhei para ele. Só que eu não vi a face dele, irmãos. Era como se eu estivesse vendo o rosto dele, mas eu não vi os olhos, a boca. Eu não via, irmãos. Então ele falou para mim de novo: eu vou sacudir a minha figueira. E eu, sem entender, eu me assustei um pouco com aquilo que ele falou. Então ele começou a balançar o rosto de um lado para o outro bem devagar. E enquanto ele balançava, eu olhei para a figueira e eu vi que a figueira estava balançando e caindo algumas rosas, algumas flores da figueira. E enquanto ele balançava o rosto de um lado para o outro, eu já vi outra coisa. Eu vi que no alto de uma montanha, de uma rocha, não sei falar o certo, ali tinha uma piscina, mas não era uma piscina normal, gente. Era como se fosse dentro da rocha, como se brotasse água de dentro da rocha e formasse uma piscina. Então, aquela água era tão branquinha, tão, sabe, clara, transparente, azul. Chegava a ser azul de tão transparente que era. E eu não vi o fundo dela. E na borda daquela piscina tinha uma mulher com vestes brancas, uma coroa de flores na cabeça, o cabelo bem grande, liso, bonito. E aquela mulher estava sentada ali, calma, tranquila. E o que eu entendi ali no sonho, que deu para perceber, foi que enquanto Deus estava balançando o rosto de um lado para o outro, tanto a figueira começou a balançar quanto aquela rocha que a mulher estava. E então a água da piscina começou a transbordar. E é como se aquela piscininha começasse a cuspir água de dentro dela. A mulher simplesmente levantou calmamente. E é como se ela tivesse visto algo no céu. E então ela foi até a borda daquela rocha, parou e olhou para o céu. Eu entendi que ela estava vendo Jesus ali, que ela estava vendo Jesus voltando para buscar ela. Foi o que eu entendi. Que ela parou e ficou olhando. E tinha pessoas chamando aquela moça, tinha pessoas chamando, gritando ela para ela, sabe, distrair.
Mas só que ela ignorava aquelas pessoas, ela ignorava. Eu ouvia só a voz, eu não via as pessoas. Eu ouvia as vozes chamando a moça. Mas momento algum ela olhava. Ela não olhava, ela não dava importância para aquelas pessoas. Então, eu ouvi Jesus falando para mim: Filha, agora acorda e veja o que está acontecendo. Foi no momento em que eu acordei, levantei da minha cama, vim rapidamente para a minha janela do meu quarto e eu percebi que já estava começando a chover. Tava tendo um vento forte e tava chovendo, começando a chover. Foi quando eu olhei pro outro lado, onde dava para ver uma rua aqui, subindo, e essa rua tava bem deserta. Eu olhei para cima e as nuvens bem carregadas, bem escuras. Foi quando eu vi o rosto de Jesus nas nuvens. Rosto perfeito, gente, rosto muito perfeito. Só que tava, sabe quando as crianças estão no prezinho, aprendendo ainda a escrever os números e as letras, que os professores colocam a letra pontilhada para a criança ir lá e fazer a letra por cima? Foi dessa forma que eu vi o rosto de Jesus pontilhado. Então, irmãos, eu pensei, eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto porque as pessoas não vão acreditar que eu vi isso. Como é que eu vou falar que eu vi isso para as pessoas e as pessoas vão achar que eu estou ficando louca? Então eu olhei ao meu redor para ver se eu vi o meu celular e eu não via, irmãos. Eu não vi, então eu quase não estava conseguindo respirar, eu estava com falta de ar. Por estar vendo o rosto de Jesus, eu tava tão emocionada, sabe? Quando você não consegue nem agir, nem andar direito. Você fica paralisada. Eu estava dessa forma, irmãos. Foi quando eu acordei, irmãos. Eu acordei. Não, desculpa, irmãos. Eu vi o rosto de Jesus. Enquanto eu estava vendo o rosto de Jesus ali pontilhado, eu ouvi o semblante de Jesus. Sabe, o rosto dele estava triste. Muito triste. Enquanto eu estava vendo o rosto dele ali triste, eu comecei a ficar triste também. E então eu acordei. Irmãos, eu estava tendo um sonho dentro do outro. Um sonho dentro do outro. E só hoje pela tarde, irmãos, eu consegui ter o discernimento desse sonho. Eu consegui entender ele inteiro. Mas até agora ainda estou triste com isso também. Por ter até mesmo compreendido o sonho. Irmãos, desde o início, Deus me mostrou a figueira. Deus me fez entender que era a figueira de Jesus. E Ele falou que ia balançar a figueira. A figueira, irmãos, é só Ele mostrando que vai trazer justiça ao mundo. Que Ele está separando os filhos dele. Ele está separando os filhos dele daqueles que falam que são filhos dele, que falam que seguem ele, mas não seguem. As pessoas injustas, impuras, corruptas, adúlteras, aquelas pessoas que falam que são cristãos, vivem uma vida de cristãos, mas não é, não passa de um idólatra. Aquelas pessoas que vivem vida dupla. Deus está sacudindo a figueira. E somente, Ele me fez entender que somente as flores que ficarem na figueira serão os escolhidos.
aqueles que não caírem na fé, que se assegurassem em Jesus, que é a figueira. Jesus demonstrou no meu sonho como a figueira, e somente as flores que se asseguravam em Jesus, na figueira, no caso, iriam continuar, iriam permanecer na fé e iriam para a glória com Ele. Aqueles que caíram, ele ficou muito triste por aqueles que caíram, mas ele não podia mais fazer nada. Foi quando ele começou a me mostrar a rocha com a lagoa, a piscina, né? E a moça lá. Eu entendi, irmãos, que ali, naquela hora, a palavra de Jesus já estava limpa. Aquela água linda e transparente, tão limpa. E ele me fez entender que aquela água era a palavra dele. E aquela moça que estava ali era a noiva. Na beira da lagoazinha do... Desculpa, eu falo lagoa, piscina, porque eu não soube discernir o que era. Se era uma lagoa mesmo ali na rocha, ou era uma piscininha, tá? Ele me fez compreender que ali era a noiva. Que ela estava sendo... Então, irmãos, ele me fez entender que ali era a noiva realmente. Que ela estava ali se preparando, estava se purificando, branqueando as suas vestes para a vinda dele. Ela já estava esperando ele. Ele estava alerta, esperando o noivo. E então, quando ela viu que estava tudo tremendo, a água estava turbulenta, ela se levantou e olhou para cima. Ela viu o noivo chegando. E aquelas pessoas chamando ela, tentando tirar a atenção dela nos últimos momentos. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Nós, os filhos de Deus, estamos tentando branquear nossas vestes. Estamos tentando dar último grito. Evangelizar o máximo que a gente consegue o povo de Deus. Mas tem muitos que vêm nos distrair, tentar chamar a nossa atenção. Mas aquela noiva do meu sonho, ela não se dispersou. Ela ignorou aquelas pessoas que estavam chamando ela. E na hora que ela olhou para o céu e ela viu o noivo voltando. Eu, no sonho, não vi. Eu só via ela olhando para o céu. E ela estava vendo o noivo. Eu entendi que ela estava vendo o noivo vindo. Por isso que ela parou e ficou lá, à espera dele. Quando Deus pediu para eu acordar, irmãos, e ver o que estava acontecendo, Ele pediu para me acordar e entender o que eu tinha mostrado para ele. Desculpa, irmãos, perdão. Que ele tinha me mostrado. É porque eu me emociono, eu fico emocionada de lembrar, porque eu ouvi a voz dele falando comigo, irmãos. Isso me emociona. Por isso que eu fico um pouco nervosa falando. Então, irmãos, ele me fez compreender que quando ele me pediu para me acordar, que eu vi o rosto dele, o rosto triste dele, e ele me fez compreender ali que ele estava muito triste por aqueles que iriam ficar aqui. Ao balançar da figueira, aqueles que caíram, ele ficou muito triste. Ele vai ficar muito triste.
e aqueles que ficaram na figueira já estão selados. Foi isso que ele me deu a entender, irmãos. Ele me deu uma palavra. Ele me deu, na verdade, 3 palavras para eu poder compreender esse sonho inteiro. Ele me deu uma palavra em Ezequiel 2, capítulo 2 e capítulo 3. Me deu Amós. Então, irmãos, compreendam. Se apegam a Jesus. Estamos sim nos últimos minutos, nos últimos segundos, na verdade. Não se distraiam, não deixe os ímpios distrair você. A noiva precisa estar atenta a todo segundo.